Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos seja multiplicada. É uma bênção estarmos juntos nesse que é o segundo dia de exposição do livro de 1 Samuel. E hoje estaremos meditando nos capítulos de 4 a 6. Vamos orar. Pai querido, entramos em Tua presença com nossos corações gratos por mais esse dia de vida em Tua presença. Obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, por nossas famílias, mas principalmente por tão grande salvação que nos deste através de Teu Filho Jesus. Pedimos que venha nos abençoar em nossa reflexão nesse dia, desvendando nossos olhos, como disse Teu servo Davi, para que possamos compreender as maravilhas da Tua instrução, do Teu ensino. Obrigado, Senhor, porque temos acesso à Tua palavra e podemos compartilhá-la uns com os outros. E é por isso que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, nós temos a descrição das circunstâncias em que se cumpriu a profecia relativa à morte dos filhos de Eli. O verso 1 do capítulo 4 mostra que Samuel não ocultou a palavra que Deus havia lhe dado, mas a comunicou a todo Israel. Não nos é dito que essa palavra era uma convocação para batalhar contra os filisteus. Mas, ao que parece, a batalha foi iniciada por Israel. Então, eles acamparam perto de Ebenezer, que significa a pedra da ajuda, confiantes na ajuda de Deus. Os filisteus acamparam em Afec, que significa restrição, o que talvez indique que eles não eram tão autoconfiantes quanto Israel. Entretanto, eles venceram a batalha com a matança de 4.000 homens. Os anciãos reconheceram que foi o próprio Senhor quem os feriu diante de seus inimigos. Mas ao invés de buscarem a sua face, recorreram a um mero planejamento estratégico, considerando que se trouxessem a arca do Senhor para a batalha, seria um sagrado encanto para influenciar o Senhor em seu favor. A arca simbolizava a presença de Deus, mas nesta ocasião, Israel pensa nela apenas como um ídolo com poderes mágicos para salvá-los de seus inimigos. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, vieram com a arca de Siló, tendo a posição oficial de serem os responsáveis por ela. Os anciãos, embora conhecessem bem a corrupção moral dos jovens, estavam cegos para o fato de que o Deus vivo não poderia aprovar sua identificação pública com a arca. Perceba que somos lembrados aqui que era a arca da aliança do Senhor dos Exércitos que mora entre os querubins. Essa expressão enfatiza a santidade absoluta de Deus. Os filhos de Eli acompanharam a arca na condição de sacerdotes, e foi com grande gritaria que os israelitas celebraram a sua chegada, confiantes de que ela traria temor aos filisteus e que Deus lhes daria vitória sobre eles. Os homens de Israel estavam tão cegos quanto os anciãos. Eles se lembravam apenas que, no passado, a arca havia conduzido a nação para a terra, na conquista de seus inimigos. Mas eles dependem da experiência passada, enquanto abrigam um grande mal moral entre eles no presente. Seu grande grito soa como de uma vitória, mas o seu grande barulho não influencia em nada a Deus, embora tenha alarmado os filisteus. E realmente os filisteus foram tomados de grande temor e lembraram do que o grande Deus de Israel, que eles pensavam serem muitos deuses, havia feito aos egípcios.
Mas o Senhor agora não estava com Israel e permitiu que os filisteus matassem a 30.000 homens do exército israelita. E Ofni e Finéias, filhos de Eli, foram mortos na batalha. O pecado deles foi agravado pelo conselho dos anciãos, que permitiu a retirada da arca do Santo dos Santos. Eles queriam fazer uma exibição de poder e usar a arca como uma espécie de talismã de boa sorte. Desde que haviam cessado as peregrinações no deserto e que o tabernáculo foi instalado de maneira fixa em Siló, a arca não poderia de modo algum ser retirada do Santo dos Santos, e ninguém poderia vê-la, senão o sumo sacerdote, uma única vez por ano, no dia da expiação. Os anciãos e todos os israelitas estavam demonstrando uma grande reverência para com o Senhor quando retiraram a arca do tabernáculo pelas mãos dos 2 sacerdotes, aos quais era vedado o próprio ato de entrada no Santo dos Santos, pois isso só era permitido ao sumo sacerdote, que no caso era Eli, o seu pai. E para marcar a grande transgressão deles, o Senhor então permitiu que 30.000 israelitas caíssem diante dos filisteus. Eles haviam perdido 4.000 na primeira batalha. Então trouxeram a arca pensando que outros israelitas não morreriam, porque julgavam que Deus pelejaria por eles. Mas acabou ocorrendo uma derrota muito maior e uma grande perda de vidas. Eli, na ocasião, contava com 98 anos de idade e já não enxergava mais. Ele sentia um grande temor pela retirada da arca do tabernáculo, porque não foi capaz de impedir os seus filhos. Ele sabia que aquilo era uma grande transgressão da lei de Moisés, e Deus não deixaria aquela ação sem o devido castigo. E foi com esta grande inquietação de alma que ele ficou aguardando notícias sobre as coisas que sucederiam. Quando lhe trouxeram notícias sobre a morte de seus 2 filhos, ele não se sentiu tão impactado quanto quando soube que a arca havia sido tomada pelos filisteus. Isto significava que ele fracassara totalmente no seu dever de ser o guardião do santuário e que ficaria sujeito a um juízo ainda maior da parte do Senhor. Tal foi o seu pavor que ele se desequilibrou da cadeira em que estava sentado e, tendo caído para trás, quebrou o pescoço e morreu. Por mais de 300 anos a arca estivera em Siló, na tribo de Efraim, mas a desonra trazida ao sacerdócio pela casa de Eli determinaria a transferência do tabernáculo de Siló para Jerusalém nos dias de Davi. A glória do Senhor abandonou Siló, e por isso, com a tomada da arca pelos filisteus, a esposa de Finéias, que se encontrava grávida, deu à luz prematuramente a seu filho, ao qual deu o nome de Icabô, que no hebraico significa sem glória ou nenhuma glória, porque a glória do Senhor havia abandonado Siló. No capítulo 5, embora Deus tenha permitido que os filisteus obtivessem a vitória, ele logo estragou seu prazer por terem levado a arca como um troféu. Os filisteus a levaram para Asdod, pois acharam que o lugar mais adequado para colocá-la era na casa de Dagom, o deus peixe, meio homem. Mas na manhã seguinte, Dagom foi encontrado caído de cara no chão diante da arca, e eles receberam a tarefa de colocar seu deus de volta no lugar. Na segunda manhã, porém, eles não foram capazes de restaurar os danos, pois além de ter caído novamente, a cabeça de Dagom e as palmas de suas mãos foram cortadas.
Como o estrago havia sido feito na soleira de sua casa, os sacerdotes de Dagom adotaram o costume supersticioso de nunca pisar na soleira quando entravam. Eles não chegaram à conclusão sensata, entretanto, de que deveriam, na verdade, abandonar a adoração de seu Deus ídolo, completamente impotente. Mas não apenas seu Deus ídolo sofreu nas mãos do Deus vivo. O próprio povo foi atingido por uma epidemia de dolorosos tumores. A evidência era tão clara que tudo estava relacionado com a presença da arca entre eles, que queriam que ela fosse removida para outro lugar imediatamente. Eles decidiram por Gate e depois por Ecrom. Porém, para onde quer que a arca fosse levada, a epidemia de tumores atingia a população. Os filisteus aprenderam a duras penas que seria tolice levar a arca para outra cidade filisteia, pois o terrível flagelo continuava a atormentar o povo. Finalmente, em desespero, eles convocaram uma reunião dos príncipes dos filisteus para decidirem o que deveriam fazer com a arca. A solução encontrada era devolver o quanto antes a arca do Deus de Israel a eles, para que ela retornasse ao seu lugar e não mais provocasse a destruição e o sofrimento do povo filisteu. Afinal, um grande pavor da morte se observava em todos os habitantes daquela cidade, por conta da pesada e poderosa mão de Deus ali. Além disso, aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores, e os gritos de dor e aflição subiam até o céu. Essa narrativa nos lembra das pragas do Egito, mas assim como os egípcios, os filisteus não se arrependeram de seus pecados, mas carregaram a arca de Deus. Mas para onde quer que ela fosse carregada, o mesmo castigo vinha sobre o povo. No entanto, não houve arrependimento da parte dos filisteus. Tudo isso se torna ainda mais interessante se considerarmos o que os filisteus, como inimigos do povo de Deus, representam. O mundo experimentará os julgamentos e pragas de Deus em um dia futuro, prefigurado nessas pragas que vieram sobre a terra dos filisteus. Mas não haverá retorno para Deus. No livro do Apocalipse, onde esses julgamentos finais sobre o mundo ímpio e uma igreja mundial apóstata são descritos, não ouvimos uma palavra de arrependimento. A resposta que Deus recebe será uma blasfêmia de seu nome. E blasfemaram contra o Deus do céu, por causa de suas dores e feridas, mas não se arrependeram de suas más obras. Apocalipse, capítulo 16, verso 11. No capítulo 6, os 7 meses durante os quais os filisteus estiveram com a arca foram um tempo integral para provar a severidade da mão de Deus com solene desgosto. Como eles poderiam aguentar por mais tempo? No entanto, há uma dúvida em suas mentes sobre como enviá-la de volta. Se, como eles supunham, foi uma ofensa ao Deus de Israel que eles tenham levado a arca, como essa ofensa poderia ser paga? Para isso, eles consultam seus sacerdotes idólatras e adivinhos, que lhes disseram que deveriam devolvê-la com uma oferta pela culpa. No entanto, quão ignorantes eles são sobre o que é uma verdadeira oferta pela transgressão. Para isso, Deus exigiu um sacrifício de sangue, o que é totalmente estranho à mente incrédula. Mas então eles concebem a ideia, um tanto curiosa, digamos assim, é lógico que achando que isso era sensato, de então enviarem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro,
Aqui também nos é dito que, além da epidemia de tumores, uma grande infestação de ratos danificou sua terra. E eles relacionaram isso também com o tratamento de Deus com eles por causa da arca. Deste modo, as 5 cidades dos filisteus foram representadas. O verso 6 mostra que eles estavam bem familiarizados com a libertação de Israel do Egito, em face da oposição cruel de Faraó, e que a teimosia do Faraó acabou sendo quebrada pelos muitos milagres de Deus que causaram um enorme sofrimento ao Egito. Portanto, a história os avisa que, se endurecerem o coração, prolongarão seu sofrimento. Embora totalmente decididos a devolverem a arca a Israel, os filisteus nada sabiam como deveriam fazer isso, e recorrem ao modo natural de enviá-la de volta, ou seja, em uma carroça nova. Podemos supor que eles poderiam ter convidado os judeus para vir e levar a arca de volta para sua terra, o que com certeza fariam com todo prazer. Mas Deus não discute isso com os filisteus. Eles decidiram ainda fazer uma prova enquanto devolviam a arca, para ter a convicção de que fora realmente um castigo de Deus o que lhes sobreviera, ou então, se fora obra do acaso. Pois fizeram com que a arca fosse transportada por vacas que ainda estavam amamentando seus bezerros. E caso não fosse a obra do sobrenatural o que havia ocorrido, as vacas, em vez de seguirem adiante na estrada rumo a Israel, seriam conduzidas pelo espírito natural a retornarem a seus bezerros, que haviam sido separados delas e deixados em seu próprio lugar, na terra dos filisteus. Este não era o modo correto de se conduzir a arca, mas como estava em terra alheia, e não havia lá nenhum levita de Israel para conduzi-la pelos varais, Deus permitiu que agissem daquele modo, até mesmo porque daria ocasião de lhes manifestar que não fora obra do acaso que lhes sucedera, mas sim um juízo procedente da sua poderosa mão. Então, Deus não permite que a menor dúvida permaneça. As vacas tomam o caminho direto em direção a Bet-Shemesh, ou, em português, a Casa do Sol, apesar de sua aversão natural a isso, protestando por todo o caminho, mugindo para seus bezerros. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Israel. É claro que os homens de Bet-Shemesh, ocupados na época da colheita, ficaram surpresos e alegres ao verem a arca. As vacas chegaram no campo de um certo homem chamado Josué e pararam ao lado de uma grande pedra. Os levitas vieram e removeram a arca e o cofre de joias de ouro da carroça para a pedra. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. Quanto aos 5 governantes dos filisteus, é dito apenas que eles testemunharam isso e voltaram para Ecrom. Nenhuma menção é feita sobre se a praga foi imediatamente aliviada ou não em sua terra. Os versos 17 e 18 registram os nomes das 5 cidades filisteias, representadas pelas imagens douradas dos tumores e dos ratos, incluindo suas aldeias adjacentes, e o fato de que a grande pedra no campo de Josué ainda permanecia quando o registro do fato foi escrito. No entanto, Deus prova mais uma vez que não faz acepção de pessoas, pois se os filisteus sofreram por terem a arca entre eles, os israelitas de Bet-Shemesh sofreram por ousarem olhar para dentro da arca. Isso não teria sido permitido se a arca estivesse no tabernáculo, mas a curiosidade tola dos homens evidentemente os moveu a abrirem a arca e olharem para dentro dela. O próprio Senhor feriu um grande número deles,
Muito embora os estudiosos considerem que 50.000 não é uma tradução correta e que 70 parece mais provável. É claro que a arca, como a própria representação do trono de Deus, foi corretamente tida em sagrada estima por Israel, e foi uma negligência grosseira dos homens de Bet-Shemesh ignorarem isso. Eles poderiam ter sido grandemente abençoados se tivessem dado a ela o devido respeito. Mas sendo feridos como foram, eles queriam que a arca fosse levada imediatamente para outro lugar. Aparentemente, Kiriat Jearim era a cidade mais próxima deles e ficava na direção de Jerusalém. Então, eles mandaram mensageiros para pedir que alguém de lá descesse e levasse a arca para Kiriat Jearim. É claro que a arca deveria estar onde um sacerdote pudesse cuidar dela, mas não há nenhuma menção de sacerdotes neste momento. E, evidentemente, ninguém estava na posição de sumo sacerdote. Quanto a Siló e ao que ali se chamava de tabernáculo, não temos qualquer palavra, ou de alguém ocupando o lugar de Eli no sacerdócio. Quão desordenado tudo havia se tornado em Israel, o sacerdócio tendo falhado a ponto de não ter nenhuma influência sobre o povo de Deus. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.